Êxodo, capítulo 8. Então o Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor: Deixe o meu povo ir, para que me sirva. No entanto, se você se recusar a deixá-los ir, ouça isto: Vou atacar toda a sua terra com rãs. O Nilo se encherá de rãs, que subirão e entrarão em sua casa, em seu quarto e em sua cama, e nas casas de seus servos e em seu povo, e em seus fornos e em suas amassadeiras. E as rãs subirão sobre você e sobre o seu povo e sobre todos os seus servos. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Estenda a mão com seu cajado sobre os rios, sobre os riachos e canais, sobre as poças, entre os juncos, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão com o seu cajado sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos, sacerdotes adivinhos, fizeram a mesma coisa com suas artes secretas e encantamentos, e fizeram subir mais rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Clamem ao Senhor para que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu deixarei o povo ir, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Estou completamente a seu serviço. Quando é que eu vou suplicar ao Senhor por você, por seus servos e por seu povo, para que as rãs deixem você e suas casas e permaneçam apenas no Nilo? Então Faraó disse: Amanhã. Moisés respondeu: Que seja como você diz, para que você saiba, sem qualquer dúvida, e reconheça que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão vocês e suas casas, e deixarão seus servos e seu povo. Elas permanecerão apenas no Nilo. Então Moisés e Arão saíram de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor, como havia concordado em fazer, a respeito das rãs que Deus havia infligido a Faraó. O Senhor fez como Moisés pediu, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nas aldeias e nos campos. E as amontoaram em montes, e a terra se tornou detestável e fedorenta. Mas quando Faraó viu que havia um alívio temporário, endureceu o coração e não quis ouvir nem dar atenção a eles, como o Senhor havia dito. Então o Senhor disse a Moisés: Diga a Arão: Estenda o seu cajado e bata no pó da terra, e ele se transformará em mosquitos, piolhos, em toda a terra do Egito. Eles fizeram isso. Arão estendeu a mão com o cajado e bateu no pó da terra, e havia piolhos, que picavam nos homens e nos animais. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. Os magos, sacerdotes adivinhos, tentaram criar piolhos com suas artes secretas e encantamentos, mas não conseguiram, e havia piolhos nos homens e nos animais. Então os magos disseram a Faraó: Este é o dedo sobrenatural de Deus. Mas o coração de Faraó se endureceu e ele não quis ouvi-los, como o Senhor havia dito. E disse o Senhor a Moisés: Levante-se de manhã cedo, coloque-se diante de Faraó, quando ele estiver saindo para as águas do Nilo, e diga a ele: Assim diz o Senhor: Deixa o meu povo ir, para que me sirva. Porque se você não deixar o meu povo ir, ouça isto: enviarei enxames de insetos, sugadores de sangue sobre você, sobre os seus servos, sobre o seu povo e sobre as suas casas, e as casas dos egípcios ficarão cheias de enxames de insetos, bem como o chão em que elas estiverem. Mas naquele dia eu separarei e diferenciarei a terra de Gósen, onde meu povo está vivendo, de modo que não haverá enxames de insetos, para que vocês saibam, sem nenhuma dúvida, e reconheçam que eu, o Senhor, estou no meio da terra. Eu farei uma distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã esse sinal estará em evidência. Então o Senhor assim fez, e vieram enxames pesados e opressivos de insetos, sugadores de sangue, à casa de Faraó e às casas de seus servos, em toda a terra do Egito. A terra foi corrompida e arruinada por causa da grande invasão de insetos. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus, aqui na terra do Egito. Mas Moisés disse: Não é certo, nem mesmo possível fazer isso, pois sacrificaremos ao Senhor nosso Deus o que é repulsivo e inaceitável para os egípcios.
isto é, animais que os egípcios consideram sagrados. Se sacrificarmos o que é repulsivo e inaceitável para os egípcios, eles não se revoltarão e nos apedrejarão? Temos que ir ao deserto em uma jornada de 3 dias e sacrificar ao Senhor nosso Deus, como ele nos ordenou. Então Faraó disse: Eu os deixarei ir, para que vocês ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe. Clamem ao seu Deus por mim. Moisés disse: Vou deixá-los e farei uma petição urgente, orar, suplicar ao Senhor para que os enxames de insetos deixem Faraó, seus servos e seu povo amanhã. Só não deixe que o Faraó haja de forma enganosa novamente, não deixando o povo ir sacrificar ao Senhor. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor em favor de Faraó. O Senhor fez como Moisés pediu e retirou os enxames de insetos, sugadores de sangue de Faraó, de seus servos e de seu povo. Não ficou um sequer. Mas Faraó endureceu seu coração também dessa vez e não deixou o povo ir.